Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no seu capítulo de número 3. Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Então, vamos fazer a leitura. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, santo, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, pela oportunidade que temos nesta manhã de expô-la, Pai. Ó Deus, é o que nós te agradecemos tanto e pedimos ao Senhor que o texto, ora lido, ele possa encontrar guarida em nosso coração e em nossa mente, e que assim sejamos edificados, exortados e também consolados. É assim que nós te oramos e desde já te agradecemos, porque o fazemos em nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Meus amados irmãos, na manhã de hoje, nós queremos refletir sobre as qualificações do presbítero. Então, Timóteo tinha agora uma incumbência muito grande, que era de pôr as coisas em ordem, lá em Éfeso, cuidar de uma igreja que nasceu num cenário de muita imoralidade, uma cidade que tinha o templo da deusa Diana dos Efésios. Então, um lugar muito complicado para se estabelecer uma igreja, mas é justamente nesses lugares que o Evangelho precisa ir para alcançar aqueles que estão enfermos e que carecem de salvação. E o texto nos fala, justamente no capítulo 3, que Timóteo teria uma incumbência. A incumbência seria de preparar homens para o exercício do presbiterato. Como saber identificar aqueles que estariam, de fato, com as qualificações mínimas necessárias para serem líderes na casa do Senhor, na casa de Deus? E aí o texto vai nos dizer da seguinte forma: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. A primeira coisa a se destacar no versículo 1, para que você possa entender bem, é que a expressão episcopado aqui, onde nós entendemos como uma expressão que significa supervisor. Então, o bispo, o presbítero e também o pastor são termos que nós chamamos de termos intercambiáveis. Se alguém me chamar de presbítero, não está errando. Se alguém me chamar de bispo, eu também vou aceitar, porque também sou bispo. Então, o que nós não podemos confundir é que depois, na história da igreja, esse termo bispo passou a ser utilizado como aquele que tinha uma posição superior aos demais, porque ele cuidava de uma certa região, de diversas igrejas numa determinada região, como acontece na igreja romana. Mas no nosso caso, nós entendemos que bispo, pastor, ancião e presbítero são a mesma coisa. E aí o texto fala que quem deseja ser bispo, ser presbítero, deseja algo excelente.
excelente obra almeja. É algo desejável. Quando alguém se converte, quando alguém tem uma vivência na igreja e ela aspira esse crescimento, é algo legítimo, é algo que a Bíblia reconhece como de um valor ímpar. Porque nós sabemos, e todo aquele que, por mais novo que seja na igreja, sabe disso, que qualquer um que assuma um papel de liderança na igreja, ele não está apenas adotando para si privilégios, muito pelo contrário. Ele vai ser alguém que vai receber críticas, ele vai ser alguém que vai ter que dedicar um bom tempo da sua vida à obra de Deus, um tempo talvez bem maior do que os demais irmãos. Então, aquele que assume, que deseja um papel como esse, deve assim fazê-lo, mas entendendo que existe um grande desafio. Não tem como ser um líder e ser sempre compreendido. Não tem como você ser um líder e não ser questionado. Não tem como você ser um presbítero e não ser, por vezes, mal compreendido. Nem sempre as pessoas nos entendem, vão nos entender. Então, Paulo orienta Timóteo que ele tenha algumas ideias, algumas qualificações em vista para que ele pudesse trabalhar com as pessoas adequadas para tal função. E aí, o texto vai dizer para nós ainda, e é importante que a gente pense nisso, o texto vai dizer assim, veja comigo, versículo 2, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Isso significa dizer que o bispo tem que ser alguém acima de qualquer suspeita. O presbítero tem que ser alguém que tem credibilidade, alguém que a gente olha e vê nele qualidades morais, éticas. Então é assim que deve acontecer. Nós devemos olhar e enxergar dessa forma, mas não significa dizer que ele seja alguém perfeito. Não significa que ele seja alguém sem pecado. Porque se fosse assim, nenhum de nós, ninguém poderia ser presbítero. Porque só existe um que era impecável, e esse é Jesus Cristo. Os demais, todos nós, somos pecadores, nós somos falhos. Então, mas se alguém tem credibilidade, se alguém tem um comportamento digno, se alguém não é alguém com alguma reprovação escandalosa, essa pessoa pode ser um presbítero, pode ser um bispo. Mas, como disse Sproul, se alguém tem uma atuação que seja escandalosa, essa pessoa não está qualificada para ser um presbítero, para ser um pastor. E o texto ainda nos informa da seguinte maneira: esposo de uma só mulher. O que significa dizer que se exige daquele que vai ser presbítero, que ele seja um homem leal, fiel à sua mulher e apenas com uma mulher. Por que isso? Porque no passado, em algumas culturas, muitos homens tinham várias mulheres e a igreja entendia que para ser pastor, para ser presbítero, era necessário ser um homem de apenas uma mulher. E aqui tem várias discussões que eu não teria tempo para entrar nelas aqui. Mas talvez alguém pergunte, pastor, e um homem solteiro, ele poderia ser um presbítero, poderia ser um bispo? Claro que sim, sem nenhuma dificuldade. Então, quando o texto bíblico nos informa que ele deveria ter apenas uma mulher, significa dizer também que ele precisaria ser alguém com uma conduta sexual correta, uma conduta digna de um cristão. E se nós pensarmos que a sociedade greco-romana era uma sociedade profundamente promíscua, um mundo imoral, de valores contrários ao cristianismo, o que a gente percebe? Que a tarefa de Timóteo, a tarefa da igreja, não era fácil, porque teria que preparar e visualizar pessoas aptas para tal tarefa tão importante e significativa para a igreja. Olha, meu irmão, minha irmã, veja só que Timóteo, um homem que era tímido, um homem que tinha uma tendência ao acovardamento, um homem que sofria de enfermidades no seu estômago, a ponto de ter que tomar um pouco de vinho
Paulo diz para ele beber somente água, mas beber um pouco de vinho também. Um homem assim, que era relativamente jovem, que poderia ter as paixões da mocidade muito afloradas, mas Paulo viu nele qualidades para um líder. E Paulo não desistiu dele, apesar dessas dificuldades que eu acabei de elencar. Mas Timóteo teria que visualizar, perceber, conhecer homens capazes, homens que pudessem ocupar uma função tão importante na igreja. E o texto diz mais, entre as qualidades que deveriam ser encontradas, nós vemos aqui, por exemplo, veja comigo na sequência, moderado, sensato, honesto. E quando nós pensamos em alguém moderado, pensamos em alguém temperante, alguém equilibrado, ou seja, se exige de um presbítero que ele seja alguém com equilíbrio, alguém com bom senso, alguém que seja capaz de avaliar as coisas de maneira muito equilibrada. Então, deveria ser assim. É uma qualidade necessária para aquele que é líder. E o texto diz para a gente que ele deveria ser modesto. E ele vai trabalhar mais a fundo daqui a pouco, mostrando que não pode ser alguém também com sonhos grandiosos demais. Pessoas extremamente ambiciosas. É lógico que ter ambições é algo natural a todo ser humano, a mim, a você. Todos nós queremos crescer e nos desenvolver. Mas quando isso é exacerbado, isso pode ser um grande mal para a igreja. E é nisso que o apóstolo Paulo orienta a Timóteo para que ele ficasse muito atento. Deveria ser hospitaleiro, o que significa dizer alguém que abria sua casa para receber aqueles que eram de fora. É não ter aversão àquele que é estrangeiro, aquele que não é do lugar. O presbítero deve ser alguém acolhedor. Até porque naquele período nós tínhamos vários pregadores itinerantes, pessoas que saíam pelo mundo afora pregando, viajando, e era necessário que eles fossem acolhidos. E essa capacidade de acolher deveria começar, acima de tudo, na liderança da igreja. Então, aquele que seria escolhido para ser presbítero teria que ser alguém acolhedor, alguém capaz de abrir a casa, alguém sensível a quem vem de fora e, por vezes, precisa de acolhida, de amor, de atenção. Niterói é uma cidade com essa vocação. Muitas pessoas vêm para Niterói porque vieram trabalhar, vieram estudar, alguns ficam durante alguns anos, depois vão embora, outros acabam se apaixonando pela cidade e acabam ficando de vez por aqui, é assim que acontece, mas acima de tudo, uma igreja numa cidade como Niterói, ela precisa ser uma igreja onde o povo seja acolhedor e que também os líderes, os presbíteros, o pastor ou os pastores, como no nosso caso, eles também sejam acolhedores. As pessoas precisam de atenção, de cuidado, de amor. E no caso aqui do texto, as hospedarias, elas eram precárias, eram lugares imundos, eram lugares sujos e eram lugares de má fama. Então, como alguém cristão iria se hospedar num lugar assim? Não deveria. Eram escassas e eram dessa qualidade. Então, aquele que estava em viagem, cristão, a serviço da igreja, precisaria ser acolhido, amado, assistido. E logo, por quem? Primeiramente, pelos líderes da igreja, pelos presbíteros da igreja. Então, o texto vai dizer para nós ainda de uma outra qualidade também muito importante no presbítero. E aqui o texto vai dizer, veja comigo, diz assim: hospitaleiro, apto para ensinar. Ou seja, um grande diferencial daquele que vai assumir a função de diácono e aquele que vai ser presbítero ou pastor é que ele precisa ser alguém também dotado de conhecimento. Tem que ser alguém que maneje bem a palavra. Tem que ser alguém que, na verdade, tem um certo grau de conhecimento, de instrução. Por quê? Ele vai precisar ter a qualidade de saber discernir quando um discurso ele é equivocado. Ele vai ser capaz de confrontar ensinos outros nocivos que por vezes adentram
à igreja ou às igrejas. Então, ele não pode ser uma pessoa desprovida de estudo, de conhecimento bíblico, se possível até mesmo conhecimento teológico. Ele vai ensinar. E para ensinar, como eu costumo dizer, é necessário primeiramente se assentar para aprender. Então tem que ser alguém ensinável. Esse sim tem as credenciais para exercer bem o seu chamado. E o texto diz mais ainda para nós: não dado ao vinho. O que significa dizer, obviamente, que a Bíblia não é abstêmia. Não é abstêmia, mas, por outro lado, o texto procura mostrar que não é compatível com um presbítero, com um pastor, viver embriagado, como acontecia muito no passado. Então, aquele que vai assumir uma função de responsabilidade na casa de Deus precisa ter bom senso, precisa ter equilíbrio. E a gente sabe também que as pessoas que usam demasiadamente o álcool, num primeiro momento, elas têm uma tendência a uma certa alegria, euforia, mas num segundo momento, elas acabam se deprimindo. E isso não é bom, isso não é bom para ninguém. Então, o equilíbrio, o bom senso é necessário. É o que o texto está dizendo para nós aqui. E o texto diz mais ainda: nem violento. E aqui eu gostei, quando eu estudando na versão Almeida Corrigida Fiel, a expressão utilizada é não espancador. Sabe por que isso? Não espancador? Porque naquela realidade, e não é muito diferente hoje também, nós encontramos pessoas que têm uma inclinação para a violência. Até mesmo a ideia de alguém amável, de alguém muito sensível, carinhoso, não era uma coisa muito comum naquele período. Então, pensar em alguém para o ministério, deveríamos pensar se essa pessoa, ela é uma pessoa cordata, se ela sabe agir, se ela não é violenta. E aqui a grande preocupação do apóstolo Paulo ao ensinar a Timóteo, para que ele ensinasse a outros, é que os homens não fossem violentos. E é o que a gente tem visto nesses dias, né? Às vezes chegam casos ao nosso conhecimento de até líderes evangélicos que são agressivos e que são até mesmo violentos com a própria mulher, fisicamente. Não só verbalmente, já seria alguma coisa indesejável, reprovável, mas também fisicamente. Então o texto nos fala que não pode ser alguém violento. Não pode ser alguém violento tanto com a violência física, como também aquela violência com as palavras. Deve ser alguém que tenha habilidade, ainda que havendo discordância, seja uma pessoa capaz de falar de forma equilibrada, que não se altere com muita facilidade. Não está dizendo que seja alguém completamente bobo, que fazem o que quiserem com ele. Não, não é isso. Mas o texto está nos explicando que tem que ser alguém que não seja violento, que não brigue com ninguém, que não brigue até fisicamente. Seja alguém que não deseje, que não queira, que não tencione viver de forma agressiva com as demais pessoas. Nós precisamos de paz, nós precisamos de amor, precisamos de compreensão. A vida já é muito difícil, as coisas já são muito complicadas. Quem trabalha fora sabe. Minha mulher trabalha fora e eu vejo a luta que é, sei como funciona, e você também sabe. Então, nós vivemos num mundo, de uma certa forma, hostil, ainda mais hostil para com aquele que é cristão, com aquele que é evangélico, porque as pessoas não compreendem perfeitamente a nossa maneira de pensar, o nosso jeito de ser, de criar os nossos filhos, aqueles que são os nossos sonhos, os nossos planos para o futuro. As pessoas não entendem. Então, nós vivemos dentro de uma sociedade maior, que ela é antagônica aos valores do cristianismo. E era assim também lá em Éfeso. A sociedade não pensava como a igreja.
E como preparar um povo que já foi encharcado por ideias totalmente estranhas ao Evangelho? Como fazer alguém pensar em ter uma mulher só numa sociedade onde a promiscuidade graçava? Falar em fidelidade num cenário como esse? Tudo muito difícil. Falar em poesia, homem para com a mulher, delicadeza, compreensão dos momentos difíceis da mulher, numa sociedade onde o que havia era rudeza. Então, o Evangelho aponta um novo caminho, um caminho diferente. Ele é a contramão do sistema. Então, quando nós pensamos na igreja, na liderança da igreja, aqueles que vão levantar o estandarte do Evangelho, da verdade, nós precisamos pensar, precisamos trabalhar, precisamos cogitar que sejam homens qualificados, não homens perfeitos, mas homens que estejam sendo trabalhados, lapidados por Deus e pela liderança da igreja, para que venham assumir um cargo de tamanha importância na casa de Deus. E o texto, ele vai nos dizer ainda assim, veja comigo, olhe para a sua Bíblia: não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo dos conflitos. O que o texto está querendo dizer para nós aqui? Deve ser uma pessoa que não goste de altercações, de discussões, alguém que não seja propenso a isso. Porque, meus irmãos, vamos ser sinceros, uma das coisas mais chatas é a gente viver toda hora discutindo com alguém. Uma das coisas mais terríveis é quando você é surpreendido a todo tempo por um rompante de uma pessoa que te desestabiliza, te deixa fora do normal, porque toda hora quer brigar. Então ele fala, inimigo de conflitos. Nós temos que resolver conflitos? Sim. Os conflitos acontecem? Acontecem. Mas uma coisa que não pode ocorrer é que o conflito seja a norma de uma casa. O conflito seja algo comum dentro de um lar. Isso é péssimo. As crianças não crescem bem num ambiente assim. Ninguém tem vontade de voltar para casa porque sabe o que espera. Da mesma forma a igreja. A igreja tem suas dificuldades e lutas, todas elas. Mas que coisa boa quando você vem para a igreja e fala, vou encontrar os meus irmãos. Poxa vida, vamos celebrar a Deus. Pô, fulano vai estar lá, aquela irmãzinha também vai estar lá. E hoje, aquela irmã que não estava indo porque estava com receio em relação à Covid, ou por causa de algum familiar enfermo, hoje ela virá. Isso traz alegria ao nosso coração, isso faz bem à nossa alma. A igreja precisa ser um lugar assim, um lugar de vida. E quem é que promove a vida além de Deus? Somos nós, seus discípulos. Nós que promovemos vida, alegria e amor, que são virtudes do Espírito Santo. E quando você olha para o texto vai dizer assim, nem violento, porém cordial, inimigo dos conflitos, não avarento. E aqui uma questão que a gente tem visto tremendamente nos nossos dias, né? E líderes que são obsessivos por riqueza, por poder, por influência, líderes que sonham, acima de tudo, com fama, com projeção, alguns inclusive deixando o ministério pastoral em segundo plano para se tornarem ativistas políticos, sociais. Tudo isso está acontecendo nos nossos dias, é o que nós temos visto aqui. E o texto nos fala que aquele que vai servir a Deus como um presbítero, como um pastor, não deve ser alguém avarento. Alguém que tem essa paixão exacerbada pelo dinheiro, pelo poder, por essas coisas. Não. Na mesma carta, no capítulo 6, Timóteo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o que nós vemos como modelo bíblico é que a gente cresça, que a gente evolua, mas que a gente saiba se alegrar com aquilo que nós já possuímos, que haja contentamento em nós, que haja alegria em nós por aquilo que Deus já nos concedeu. Mas quando nós temos pessoas que são profundamente gananciosas no ministério, o ministério se perde. A visão primordial, ela fica em segundo plano. E o que é curioso dizer é que os falsos mestres daquela época, eles eram pessoas
que visavam, acima de tudo, a riqueza, o dinheiro e o poder. Eles não buscavam, em primeiro lugar, que as pessoas se convertessem, que Jesus Cristo salvasse e transformasse muitas vidas, não. Eles queriam apenas poder e influência. Eles queriam dinheiro. E é uma deturpação do Evangelho quando nós observamos nos nossos dias teleevangelistas que vivem de tantos recursos que eles conseguem levantar através de seus apelos financeiros. Quando nós vemos que os homens piedosos nós não encontramos mais. Nós encontramos hoje verdadeiros empresários da fé. E quando a gente olha para o texto, é justamente isso que Paulo está ensinando a Timóteo. É necessário que aquele que sonha com a liderança na casa de Deus, ele seja alguém que esteja desejoso, acima de tudo, de ver o nome de Jesus Cristo ser glorificado, ser exaltado, acima do nome dele. E o texto nos fala ainda mais, irmãos. O texto fala e que governe bem a própria casa. Eu diria para você nesta hora que a casa é o estágio primordial para a formação do ser humano. É justamente no lar que nós preparamos os nossos filhos para que eles possam ir ao mundo e contribuírem de maneira sólida e eficaz para um mundo melhor. É dentro de casa que nós precisamos formar, preparar e trabalhar nossos filhos. É um estágio. Eu costumo dizer que é dentro do lar que nós ensinamos aos nossos filhos as coisas ínfimas, os afazeres menores, até as coisas maiores que a vida impõe a cada um de nós. E quando eu penso dessa forma, e o texto nos diz que é necessário saber governar, primeiramente bem, a casa, o lar, nós ficamos pensando, como está a liderança? Como estão aqueles que nós vemos como bons líderes e presbíteros e pastores para a obra de Deus? São homens que sabem governar bem a casa? São homens que sabem tratar bem seus filhos e também a esposa? São homens amáveis? São homens assim? São homens que sabem contemplar as necessidades da sua esposa e também dos filhos? Ou seja, a Bíblia está falando de coisas muito objetivas hoje. O texto que estamos lendo é um texto para agora, para hoje, nessa crise que nós estamos vivendo dos papéis, homem e mulher, da família. O que é a família? Um tempo em que a família está, de fato, sendo atingida por ideias completamente contrárias aos valores de Deus. Então, quando eu olho para o texto, eu vejo que a preocupação do apóstolo Paulo é que não houvesse divórcio entre aquilo que o líder era em casa, entre aquilo que o líder é em casa e aquilo que o líder é na igreja. Não pode haver aqui um divórcio, uma dicotomia entre essas duas coisas. O líder tem que ser bom em casa e ele também precisa ser um homem bom, um homem de bem também na casa de Deus. E é isso que o texto está dizendo para nós, porque só assim ele poderá ser convocado por Deus e reconhecido pela igreja para ocupar um cargo de pastor ou de presbítero. Como nós temos visto nesses dias, famílias sofrendo, lares vivendo verdadeiros conflitos, parecendo um campo minado, um lugar de guerra, porque por vezes não há essa cordialidade no tratamento, não há esse cuidado, não há essa simpatia do marido para com a mulher, e por vezes, diria eu também, o contrário também acontece. E quando nós olhamos para o texto bíblico, a pergunta que subjaz do texto é impressionante. O texto nos diz: como cuidará da igreja de Deus? Pois se alguém não sabe governar bem a sua própria casa, como cuidará da casa de Deus? Então veja que a responsabilidade era grande. E quando a gente pensa que os homens escolhidos eram egressos de uma sociedade pervertida, com valores contrários ao Evangelho, a gente fala: meu Deus do céu, que desafio para Timóteo. Timóteo ia ter que enfrentar gente que assumiu liderança e que era gente difícil.
Timóteo ia ter que lidar com pessoas que divulgavam heresias. E cada vez mais crescem as heresias nas igrejas. Cada vez mais pastores que começaram bem, pregando a verdade no Evangelho, eles agora abandonaram o Evangelho e agora o seu conteúdo é outro. A Bíblia já não é mais a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus, ou ela é usada apenas como subterfúgio para dizer o que se quer. E lá no capítulo 3, versículo 6, o texto nos diz assim: que o bispo não seja recém-convertido. E aqui a ideia de ser recém-convertido, anote isso, você que tem uma caneta, um lápis, você sabe que neófito, na versão atualizada, como está na versão atualizada, neófito é o recém-convertido. Mas se você pegar a palavra literalmente, neo é novo, e fito dá a ideia de alguém que foi recém-plantado, neófito, recém-plantado. Ou seja, é alguém que ainda não cresceu, é alguém que ainda não floresceu, é alguém que ainda não frutificou. Então, essa pessoa, por mais carismática, por mais estudiosa, conhecedora da palavra, essa pessoa não deve ser jamais ordenada, porque trará um grande prejuízo à obra de Deus, um prejuízo a si e um prejuízo à igreja. Sabe por quê? Porque é neófito, ainda não cresceu, às vezes sabe, às vezes é bem articulado, mas não entende das realidades espirituais, não tem tempo de estrada, e é necessário, não pode ser neófito. E neófito aqui também tem a ideia, além de ser alguém recém-convertido, ou alguém recém-chegado à congregação. Então, por que isso? Porque uma pessoa muito recente na congregação, a gente não sabe exatamente quem ela é, como ela é, só com o tempo. Por isso a nossa própria Constituição fala em 1 ano, pelo menos. Porque só assim nós conhecemos as pessoas. Sabemos as posturas, como elas respondem aos problemas. Nós somos capazes de verificar se ela não está buscando apenas o poder para assumir uma responsabilidade que ela não dá conta ainda, mas ela deseja, porque ela sonha com isso. Meus irmãos amados, o texto, ele é profundamente claro, e ele denuncia todas essas coisas, porque o desejo de Paulo era que Timóteo não errasse. O desejo de Paulo era que Timóteo soubesse trabalhar. E a ideia aqui também é de você não impor as mãos precipitadamente sobre a cabeça de alguém, o ordenando. É óbvio que nós podemos ter pastores e bons pastores bem jovens, presbíteros e bons presbíteros bem jovens, mas na maioria dos casos não é aconselhável. Não é aconselhável. Por que não é aconselhável? Porque a pessoa, em primeiro lugar, é imatura. Em segundo lugar, ela pode ser movida, como diz o texto, de soberba. Ela pode se inflar, ela pode se achar, e isso vai trazer um grande prejuízo à própria comunidade, à congregação e também à pessoa. Por isso o texto diz, veja só, o bispo não seja recém-convertido, não seja, você gravou? Neófito, ou seja, recém-plantado, não pode ser. Tem que ser alguém que a gente conheça a vida, a estrada, o andamento, quem ele é, qualidades e defeitos. É assim que deve ser. Na hora de escolhermos pastores e presbíteros, nós precisamos escolher com muita sabedoria. Porque quantas vezes as igrejas escolheram presbíteros, pastores, sei lá, líderes, alguns que já estavam no 5º casamento. Aí eu digo para você, meu irmão, minha irmã, você pode ter tido um casamento infeliz, perfeito, pode acontecer com qualquer um de nós aqui, mas a pessoa está no 5º casamento. Isso denuncia que essa pessoa tem problemas e problemas sérios e graves. E na hora de escolher alguém para governar a casa de Deus, não pode ser alguém que tenha tido 5 casamentos. Não quer dizer também que uma pessoa que tenha tido insucesso
e tenha se recasado, casado novamente, assumido novas núpcias, não possa, não é isso. Mas, quando nós verificamos certas coisas assim, nós passamos a entender. Eu lembro também de uma história de um homem que ele era extremamente agressivo, recorrentemente agressivo dentro de casa. E ainda assim, por ser um homem bem articulado, as pessoas o viam como alguém digno de ser um pastor, de ser um presbítero, de ser um líder, porque ele falava muito bem, era convincente, ainda era bem apessoado, tinha todos os predicados. Mas, meu querido, minha querida irmã, Paulo estabelece aqui as qualificações daqueles que deveriam ser vistos, notados por Timóteo, para que ele pudesse instruir essas pessoas e também ordenar essas pessoas. Então havia uma preocupação da parte de Paulo. Não era coisa qualquer, não era um ato simples, era algo profundamente significativo e importante, porque isso dizia respeito à vida, à saúde da igreja. Então, quando nós escolhemos alguém, nós precisamos ter isso em mente. Não podemos escolher apenas porque alguém é nosso amigo. Não podemos escolher apenas porque alguém é muito simpático, ou porque esse alguém é de uma família importante, ou ocupa um cargo importante na sociedade. Mas tem que ser alguém escolhido porque realmente possui as verdadeiras qualificações para o ministério. A palavra, ela é muito clara. E para a gente finalizar, o texto diz assim: ou seja, recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho, que ele não se infle, que ele não se jactancie da sua posição, da sua capacidade, e incorra na condenação do diabo. Então, isso mostra para nós que o presbítero, que o pastor deve ser alguém humilde. Não humilde porque se vista mal, more mal, não é isso. Obviamente que não. Mas alguém que seja de fato, alguém que se queda, alguém capaz de entender a sua própria pequenez, as suas limitações, alguém disposto a ceder, alguém que seja de fato humilde, alguém que não sonhe com coisas excessivamente grandes para ele. E o bonito é que quando você não sonha com coisas excessivas para você, mas você se coloca no campo de batalha, e você trabalha, e você estuda, e você dá o seu melhor, sabe o que acontece? Invariavelmente, as portas vão se abrindo, os espaços vão sendo assumidos, as oportunidades vão sendo conquistadas, porque o próprio Deus está no processo. Então não é necessário você, na sua própria força, querer aquilo que de repente não é para você. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Então, uma coisa importante também de sabermos: aquele que vai ser presbítero, que vai se candidatar, que vai ser eleito, ele não pode ser alguém que seja só uma bênção na igreja. Na vida secular, ele tem um péssimo testemunho, mas na vida eclesiástica, ele é alguém que a gente imagina que seja uma pessoa espetacular, acima de falhas, acima de defeitos. Não. Da mesma forma, não pode haver dicotomia entre aquilo que nós somos na obra de Deus, na casa de Deus, e aquilo que nós somos lá fora. E aí eu não esqueço de um exemplo que eu já contei há muito tempo atrás, de um rapaz que ele tinha um amigo na igreja, e o amigo era uma bênção na igreja, uma bênção. E aquele amigo fez um convite a ele: vem trabalhar comigo,
eu trabalho num lugar muito bom, paga muito bem, um emprego excelente, larga esse comércio paga mal, você trabalha sábado, você trabalha muito, vem trabalhar comigo. E o rapaz pensou, poxa, um amigo da igreja, uma bênção como esse cara é na igreja. Vou aceitar, é a grande oportunidade da minha vida, realmente trabalhar sábado, trabalhar todos os dias, meu Deus do céu, não aguento mais, vou aceitar esse convite. E aceitou o convite. E aí o que aconteceu? Um belo dia eu encontro com ele, falei, rapaz, eu não te vi mais lá no comércio, o que aconteceu? O que aconteceu? Te mandaram embora? O que foi? Você arrumou outro emprego? Ele me disse, você não sabe o que me aconteceu. Aí me contou essa história, que eu acabei de falar para vocês. E ele falou assim, meu irmão, aquele irmão que era uma bênção na igreja, no emprego, ele era a própria personificação do inimigo. Como eu me arrependo, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, foi ter aceitado aquele convite. E o pior, agora a patroa não me aceita mais de volta, porque eu deixei ela na mão, ela teve que colocar uma pessoa às pressas, treinar essa pessoa, e eu fui embora, desconsiderando o tempo que eu já tinha de casa, o respeito que tinham para comigo, e agora eu estou numa situação assim, estou buscando um outro emprego, uma outra oportunidade. Então, não pode haver também uma dicotomia. E como nós somos conhecidos na nossa rua, como nós somos conhecidos no nosso bairro, na faculdade, por onde quer que nós passamos, as pessoas veem em nós alguma coisa positiva, as pessoas veem, ainda que não concordem com o nosso jeito de ser, com o nosso estilo de vida, elas veem em nós predicados, qualidades de gente honesta, de gente santa. Essa é a pergunta que se faz. Então, para a gente terminar, eu gostaria apenas de realçar alguns pontos aqui. Primeiro deles, quando nós encontramos na Bíblia pastor, presbítero e bispo, se trata do mesmo ofício. É a primeira coisa que eu queria dizer aos amados irmãos. A segunda coisa que eu queria que vocês gravassem, a segunda coisa, se você tem no seu coração o desejo de ser um pastor, de ser um presbítero, o que você anseia, o que você deseja é nobre. Obviamente, isso deve ser confirmado pelas pessoas, pela igreja, pela comunidade. Outra coisa importante de eu dizer para vocês nesta hora, grave isso, não haverá presbítero perfeito, sem pecado. Mas, por certo, nós temos homens que são homens dignos, são homens que não vivem em condutas desastrosas. Nós temos homens assim. Outra coisa importante de dizer para vocês também, aquele que assume tal responsabilidade, ele está assumindo muitas bênçãos sobre si, mas não posso negar, junto com as responsabilidades, ele vai ser por vezes mal compreendido, ele vai ser por vezes acusado, ele vai ser por vezes desprezado. E é isso que nós precisamos entender. Não é uma tarefa fácil. Mas dentre os predicados que nós vemos, nos homens que são chamados por Deus para tal tarefa, nós encontramos um coração terno, nós encontramos amabilidade, um coração cordato, nós encontramos pessoas que são temperantes, equilibradas, que não são amigas das guerras, dos conflitos, mas que buscam sempre a paz. São as qualidades que Paulo chama a atenção de Timóteo para que ele soubesse muito bem escolher e treinar as pessoas devidas. Então, meu irmão, um outro ponto ainda importante de nós relembrarmos, recordarmos neste final, não deve ser alguém neófito, recém-plantado, não deve ser alguém recém-convertido, deve ser alguém mais maduro. E, se possível, maduro também na caminhada, na jornada, na idade. Porque parece que não, mas não é só o conhecimento que conta. O tempo de estrada é muito valioso. São pessoas que já foram quebradas pela vida.
São pessoas que já vivenciaram, por exemplo, crises conjugais. São pessoas que, por vezes, já viram a esposa doente. São pessoas que, às vezes, já viram a dificuldade de ter que suprir uma casa diante de um desemprego. Então, são pessoas que não são neófitas, de forma alguma, não só na fé, mas também não são na vida. São pessoas com experiência existencial. Então, não pode ser alguém neófito. Tem que ser alguém humilde, alguém com coração humilde. E como é bom, meus irmãos, quando durante a caminhada da vida, a gente já sofreu um pouco, a gente já passou por alguns momentos críticos, porque isso faz com que a gente, de maneira alguma, penda para a arrogância. Isso não permite que a gente levante o nariz ou empine o nariz, muito pelo contrário, faz com que a gente seja cada vez mais humilde, dependente e carente da graça de Deus. Vamos, neste momento, orar. Em nome de Jesus Cristo, vamos orar neste momento.